Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Lê Estuda. Meu nome é Angela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro. E eu espero que vocês me perdoem pelo barulho, mas é isso aí, seguimos, tá bom? Então eu vou começar com uma citação. Tô na minha colinha, não sei se vai dar pra vocês ver, tá de lápis. Só que tá de caneta em cima, mas tá de lápis. Enfim, vamos lá. Muitos livros, muitas cartas, uma pergunta básica percorrendo todos eles. Qual o tipo de visão alimentada de que esperamos dos nossos governantes? O vídeo de hoje é sobre 101 cartas para um grande líder do Ian Martell. Esse, na verdade, é o nome brasileiro. O nome dele em inglês, se não me engano, é 101 cartas para um primeiro-ministro. Que, na verdade, essas cartas são que ele escreve para o primeiro-ministro do Canadá, na época. Então, vamos à pequena resenha que eu fiz. Tem duas folhas aqui. Então, neste livro vamos acompanhar o autor, um escritor canadense, escrevendo cartas para um político canadense a cada 2 semanas, do dia 16 de abril de 2007 ao dia 28 de fevereiro de 2011. Então, aqui mais uma citação para vocês. Ainda da introdução do livro, o autor escreve o seguinte: minha tese é a de que a literatura, em contraposição à não ficção factual, constitui um elemento essencial para a formação de um pensamento mais profundo, de uma mentalidade que possa sentir mais amplamente em nosso complexo mundo do século XXI. Uma cabeça que não foi formada pelo resultado reflexivo Uma cabeça que não foi formada pelo resultado reflexivo, que é um romance, uma peça, um poema, talvez seja capaz de administrar as questões de um povo. Vamos lá. Então, o autor é o escritor canadense Ian Martell, mais conhecido por ser o autor do premiado livro A Vida de Pi, ou Life of Pi, que é um livro de aventura e fantasia. A Vida de Pi é um romance de aventura e fantasia que foi publicado pela primeira vez em 2001. Em 2012, o escritor David Martin adaptou o livro para o cinema. A longa-metragem foi dirigida por Ang Lee, com lançamento em 21 de dezembro de 2012 no Brasil. Eu reconheci o nome do autor por isso. Eu não vi o filme porque eu não li o livro, eu quero ler o livro antes de ver o filme, As Aventuras de Pi. Mas eu já conheci o autor porque esse filme fez muito sucesso na época que foi lançado lá em 2012. Ok. Essa foi a minha fonte de pesquisa para essas informações foram a Wikipédia. E eu também pesquisei sobre o primeiro-ministro, tá? Também minha fonte é a Wikipédia. Então, o político para quem ele mandava cartas se chama Stephen Harper, que na época das cartas era o primeiro-ministro do Canadá. Então, segundo o Wikipédia, Stephen Harper é um político canadense que serviu como primeiro-ministro do Canadá por um tempo longo, olha só, de 2006 até 2015. E antes disso, ele foi líder da oposição entre 2002 e 2006. Então, nesse período que ele foi primeiro-ministro, na verdade não todo o período, né, nesse período inicial dele, o Ian Martell mandou algumas cartas para ele durante um tempo. Então, tem também da introdução essa seguinte citação. Contudo, para chefiar de fato, é preciso não apenas ser capaz de entender como as coisas são, mas também de imaginar como elas poderiam ser, e nada apresenta tão bem esse tipo de compreensão e imaginação como a literatura. Essa é a minha tese, e cabe aos canadenses, leitores regulares de literatura ou não, decidir de que lado estão. Eu, particularmente, adorei. Não sou canadense, mas adorei. Bom, assim sendo, e acreditando em sua tese, o autor e escritor Ian Martell escreve e envia cartas para o primeiro-ministro Stephen Harper, recomendando livros ou obras literárias, sempre enviando também o exemplar, tá? Ele não é só escrever a carta e, tipo, se vira para encontrar os livros. Não, ele enviava os livros também. Nem sempre era livro, tá? Ele também, obra teatral, enfim, diversas coisas. Peraí, deixa eu ver a continuação. Isso mesmo. Em cada carta, ele recomenda uma obra literária, desde romance até uma peça ou coletânea de poemas. Um texto religioso, uma graphic novel, né? São histórias, tipo história em quadrinho, né? Um livro infantil.
E não se prende apenas a livros renomados ou clássicos, então a gente vê um longo repertório de obras que talvez a gente não entrasse em contato de outra forma, inclusive de próprios autores ali canadenses. Então, minha opinião agora, né? Eu particularmente amei o livro. Conheço muitos dos livros, conheço muitos dos livros que ele propôs ali, não por ter lido, mas por já ter ouvido falar antes e muitos já estarem na minha lista de quero ler, né? Se você tem Scooby, tem a lista lá de quero ler, a minha lista é gigante e alguns dos livros já estavam nessa lista. Porém, houve várias surpresas. Muitas me fizeram refletir e perceber que tem uma panelinha em que acabo lendo muitos autores nacionais, né? No caso, nacional, brasileiro, estadunidense e britânico, ou do Reino Unido em geral. E só é isso. Então, se você olhar na minha lista de livros lidos lá no Scooby, você vai ver que tem muito autor nacional, né? Porque com o Kindle Unlimited a gente acaba entrando em contato com muito livro de autor nacional independente. Também temos o Wattpad, né? E, assim, eu não leio livros em inglês. Eu li um livro em inglês, um livro de poemas, mas não foi tão fácil. Então eu não leio livros em inglês. Mas a gente tem aí os livros traduzidos, né? E de livros traduzidos, geralmente, o que a gente mais entra em contato são estadunidenses, então a gente acaba tendo mais contato com obras estadunidenses e do Reino Unido mesmo, né? Inglaterra. Eu falei Reino Unido porque também tem a moça que escreveu PS Eu Te Amo. Como é que é o nome dela? Cecília Ahern, eu não sei se é assim que pronuncia não, mas enfim, tem ela. Aí tem a moça que escreveu Proibido, que se eu não me engano é também da Inglaterra. Aí acho que o Gavin também escreveu aquele livro Todos contra Alex Woods, acho que é esse nome. Enfim, é daquele lado lá da Europa, entendeu? Então fica muito restrito ao Ocidente, digamos assim. Vamos fechar aqui no Ocidente. A gente acaba fechando muito, mas também num ponto muito específico do Ocidente, né? Na Europa ali, nos Estados Unidos aqui e no país que a gente mora aqui, no caso, o Brasil. Né? A gente tem contato com algumas obras aqui da região, né? Do sul do Brasil. Do sul da América, né? Da América do Sul. Mas, enfim. Continua. Eu vou continuar aqui, né? Vamos seguir o bailão. É porque eu preciso diversificar mais, né? Preciso ler uns autores asiáticos. Preciso ler alguns autores asiáticos também. Porque, sério, eu já comecei a ler asiáticos, estou adorando, né? Então, vamos também entrar para um dos livros asiáticos aqui. Então, para concluir, né, sobre o livro, as reflexões do autor são ótimas e muito pertinentes, gente. Eu amei as cartas dele. E também achei que é de se admirar. É de se admirar a coragem e a perseverança do Ian Martel, que ele mantém esse clube exclusivo, que é ele que envia, né, gente? De livro há quase 4 anos, mesmo sem ter resposta do ministro. Tipo, nenhuma resposta mesmo. Tem algumas respostas de assistentes do ministro, mas o ministro mesmo... Então, são apenas respostas dos seus assistentes. Eu achei também as reflexões dele muito pertinentes. E daí eu fiquei até surpresa, porque ele conversa, né, nas cartas como se eles fossem amigos, sabe? Muito sincero, muito honesto. Com muito respeito, tá? Sempre com muito respeito. É maravilhoso isso. Então eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu li pelo Kindle Unlimited. É um serviço, pra quem não sabe o que é Kindle Unlimited, ele é um serviço que a Amazon oferece, que você paga R$19,90 por mês. E você pode emprestar até 10 livros por vez, tá bom? Pra ler. Enfim, então eu tava lendo ele pelo Kindle Unlimited. Se ainda estiver no catálogo e você for assinante, não perca a oportunidade de ler este livro, porque é maravilhoso. E eu quero muito adquirir o livro. Por que eu tô falando data? Eu quero muito adquirir este livro em e-book mesmo. E caso você também queira, eu vou deixar o link aqui abaixo. Se você for adquirir ele pelo meu link, você me ajuda, tá? Sem pagar nada mais por isso. Ela faz uma propaganda, né? Faz o jabá dela. Ela faz o jabá dela. Enfim. Pra finalizar... mais citações. Então, quando ele tá lá na última carta, ele escreve o seguinte: e também aconteceu que esta é a 100ª carta que ele escreveu, penúltima, né? Penúltima. São muitas cartas e muitos livros. São muitas cartas e muitos livros. Aliás, o número de vezes que o Senhor me respondeu também é um bom número, redondo, 0, nulo, nada, vazio. E antes, né, de ir embora, falar tchau e tudo mais, eu queria deixar pra vocês uma ideia.
a gente pode pegar esta citação aqui do autor. A literatura é feita para o caráter ou é mero entretenimento? Eis a questão. Ele deixou isso, acho que no fim da introdução, se não me engano. Cadê meu nota da introdução aqui? Realmente, no fim da introdução, ele escreve exatamente isso, né? Na minha opinião, ela é feita para ser ambos, tanto pro caráter quanto para ser mero entretenimento. A gente pode ler das duas formas. Então eu escrevo o seguinte, né? Na minha opinião, ela é feita para ser ambos. Isso vai depender de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada leitor, né? De cada pessoa que tá lendo. Porque vai ter aquela pessoa que vai ler para o caráter e vai ter aquela pessoa que vai ler só pra entreter, só pra passar o tempo. E há aqueles que, como eu e provavelmente o autor também, que lê pelos dois motivos. A gente lê como uma forma de entretenimento, mas também usamos os nossos aprendizados, né? Aquilo que a gente aprende no livro para o nosso caráter, né? Tem alguns livros que realmente ajudam muito aí. Então, aproveitando, eu vou deixar aqui uma ideia, que vocês podem também deixar aí nos comentários se seria uma boa ideia, que é a gente ler os livros que ele recomendou para o ministro Stephen Harper. Eu acho que muitas das obras, muita gente já leu, tipo assim, tem 1964, do George Orwell, alguns do Tolstói, acho, que elas não lembro, mas tem umas obras assim que são muito clássicas, muito famosas. Uma curiosidade também que eu achei muito bacana é livros que ele traz que eu, assim, jamais teria pensado, né? Algumas obras canadenses mesmo, né? Eu acabei notando que eu não li muito autor canadense, não sei nem se eu já li algum, tirando ele que eu li agora, né? E outros autores estrangeiros também que não são muito conhecidos, por exemplo. Eu falei que a gente lê muito, né, da Europa, mas Europa, quando eu fui falar Europa, é Reino Unido. Porque ele recomendou uns livros franceses e eu fiquei tipo, será que eu já li algum livro francês? E daí a gente acaba percebendo que não, a nossa bolha é bem fechada de leitura, né? É porque também a gente fala, Reino Unido, né? Reino Unido e Inglaterra, aí você pensa em JK, entendeu? Harry Potter. Enfim, né? E é isso, sabe? Eu acho que é um livro muito bom. As reflexões que ele faz são muito pertinentes. Algumas cartas são mais pessoais, outras ele comenta algum acontecimento da época ali e ele consegue fazer uma ligação entre o livro que ele recomenda e alguma coisa que está acontecendo naquele momento. E, cara, é muito, muito bom. Então, se você já leu esse livro, deixa sua opinião nos comentários. E, gente, é um livro de cartas, tá? Ele recomenda os livros, então ele dá o título do livro e comenta alguma coisa sobre o livro, tenta linkar com a realidade. É muito bacana, então mesmo que você não goste de livros de carta, de livros de não ficção, você vai gostar, porque as reflexões dele são muito pertinentes e eu recomendo muito que vocês leiam de verdade. E se você já leu, comenta a sua opinião aqui embaixo, comenta se você gostou, qual é a sua carta favorita. Olha, eu tenho uma lista, porque eu fiz tanta anotação nesse livro. Tanta anotação, por isso que eu preciso ter uma edição dele minha, porque eu tenho que ver minhas anotações lá que eu fiz, porque olha, foram muitas. E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá aquela força pra gente, compartilha o vídeo também pra ajudar aí. E pra finalizar, eu vou fazer uma última citação, que é esta aqui. Também, né, quando ali no fim, nas últimas cartas ali, ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte: é verdade também que estou cansada de usar livros como armas e granadas políticas. Os livros são muito preciosos e maravilhosos para serem usados tanto dessa maneira. Eu particularmente achei incrível a iniciativa do autor, a perseverança dele, mesmo sem receber nenhuma resposta do primeiro-ministro. E compartilhar essas cartas com a gente foi ótimo, gente. Eu amei as reflexões, fiz várias anotações e muita coisa para pesquisar, para refletir. Também que dá para se aplicar à nossa realidade atual, que tá puxado, né, Brasil? Enfim, de se pensar. Inclusive, essa pergunta aí fica pra cadê a pergunta, meu filho? Essa pergunta aqui, né? Qual o tipo de visão alimentada de quê esperamos dos nossos governantes? Eu definitivamente não esperava essa do nosso, cara. Não foi eu que eu queria que não, aquilo não sei. Mas enfim, né? A gente segue. A gente segue firme e forte. E é isso, leio 101 cartas para um grande líder do Ian Martel. Eu preciso agora ler As Aventuras de Pi para assistir o filme também, para vir comentar com vocês. Então é isso. Beijo. Tchau. E
próximo vídeo.